E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo na paz? Esse aqui é o professor João Carlos, de redação. Hoje a gente vai ver uma aulinha bem legal de como a gente consegue pessoalizar mais a nossa linguagem, né? Tem certos gêneros textuais que vão pedir um pouquinho mais do nosso eu dentro do texto. E aí é interessante a gente ficar atento a algumas dicas, algumas técnicas aí de como a gente aprimorar esse tipo de linguagem, certo? Bom, então vamos para a nossa aula, só que antes você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar as notificações, viu? Tem muita coisa todos os dias para ajudar você aí nos seus estudos, passar no vestibular, passar no Enem, beleza? O que é a tal da pessoalização da linguagem? Quando a gente fala em pessoalização, a gente está falando em trazer a pessoa para dentro do texto. Essa é a pessoalização que a gente percebe nos textos. Ou seja, você vai pegar toda aquela manifestação do próprio eu, né? Não só o uso de primeira pessoa, mas qualquer manifestação mais subjetiva que diz respeito ao próprio autor do texto e vai jogar lá para escrever seu texto. Aí você pensa, mas João, que tipo de texto eu vou fazer isso? Ó, a gente tem que lembrar que nem só de dissertação argumentativa vive o ser humano, né? A gente tem ali vários outros gêneros textuais. Nós temos textos narrativos, né, que podem ser usados em primeira pessoa. A gente tem ali o artigo de opinião, olha só, opinião, em que a gente precisa colocar os aspectos subjetivos do eu dentro do texto. Então tem diversos gêneros textuais aí que vão pedir essa linguagem pessoal. Então vamos ver como que a gente pode trabalhar bem essas questões. Vamos às técnicas de pessoalização da linguagem. Bom, acho que a mais simples, né, a mais evidente inclusive, quando você bate o olho num texto lá e você percebe esse tipo de recurso, você já vê, olha, tem pessoalização. É o uso da primeira pessoa, né, do discurso, que é o famoso eu, nós. Então, lembrando aqui, ó, você tem eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente tem esse eu, que é a primeira pessoa do singular, e temos nós, que é a primeira pessoa também, só que agora do plural. Todas essas duas formas de primeira pessoa vão trazer mais pessoalidade para o nosso texto, certo? É o tipo de linguagem que a gente, às vezes, inclusive, gente, se vocês forem fazer alguma banca de vestibular, alguma coisa assim, que peça artigo de opinião, é uma das formas de você evidenciar um pouquinho mais que se trata de um texto pessoal, um artigo de opinião. Só que cuidado para você não ficar exagerando e ficar eu, ficar falando de eu toda hora. A gente tem que ter um certo equilíbrio ali no emprego desses recursos, tá? É válido de lembrar isso. Bom, fica atento aqui aos exemplos que vai aparecer na tela para vocês, para a gente perceber como que esse eu vai aparecer num texto. Não vejo de forma otimista tamanha dependência de telefones celulares. Nós, da revista, apuramos as informações divulgadas. O que a gente percebe aqui nesse momento? O uso da primeira pessoa do singular no primeiro exemplo e no segundo exemplo nós, né? Esse primeiro caso aí, ó, poderia ser um trecho visto num artigo de opinião, por exemplo. E aí reparem que no segundo exemplo a gente tem nós da revista, né? Então poderia ser um texto feito para um editorial que fala em nome da revista, né? Esse é o uso da primeira pessoa. Com certeza vai perceber, quem for ler, né? Vai perceber a pessoalidade. Vamos para a nossa segunda parte aqui da aula para pessoalizar mais a nossa linguagem. Vocês já ouviram falar em modalizadores discursivos? Essas expressõezinhas, essas palavras, elas são bem importantes na composição de textos, né? Os modalizadores discursivos, inclusive, eles vão servir para trazer a intenção discursiva do autor para dentro do texto. E existem vários tipos de modalizadores. Tem um deles que é o modalizador subjetivo. Aí pelo nome você já imagina o que ele vai fazer, né? Ele vai trazer um caráter de subjetividade para o nosso texto. Então isso vai ajudar na pessoalização. Sabe aquelas palavrinhas assim? Infelizmente, felizmente, francamente, são modalizadores subjetivos. E aí quando a gente traz isso para o nosso texto, a gente pessoaliza mais a linguagem. Nesse caso, desses exemplos que eu acabei de falar para vocês, a gente pode até usar numa dissertação argumentativa, né? A gente tem um quesito um pouco mais pessoalizado sem exagerar tanto e aí acaba sendo viável para uma dissertação. Mas lembra de não exagerar, viu? Existem outros gêneros textuais em que a gente vai abusar um pouquinho mais dessas palavras. Dá uma olhada nos exemplos aí para ver como que isso vai ser construído numa frase. Infelizmente, não há garantia de acesso à saúde. Francamente, não esperava mais que isso. Então notem aqui que a gente tem essas palavrinhas, que no caso vão ser advérbios,
E aí, no primeiro caso, esse infelizmente já mostra a intenção da pessoa de dizer que não é uma coisa feliz, não é uma coisa boa. No outro caso, a gente tem uma modalização subjetiva mais interdiscursiva, como se a gente estivesse falando com o outro, né? Francamente, né? Dirigindo-se ao outro. Isso é muito visto nas cartas. As cartas vão apresentar uma pessoalidade muito grande, porque ali é a ideia de um remetente que escreve para um destinatário. E esse eu vai aparecer nesses textos da carta. A interlocução vai ser marcada pelo que o remetente acha a respeito do destinatário ou de um assunto qualquer que eles estejam tratando, beleza? Vamos para uma outra parte aqui que fala dos adjetivos subjetivos. Vamos por partes, né? O que são os adjetivos? São aquelas palavrinhas, né, que pertencem a uma classe gramatical que funciona para caracterizar um substantivo, né? Tem certos adjetivos que eles são bem objetivos. Por exemplo, quando você vai pegar medidas, cores, normalmente não muda, né, de pessoa para pessoa. Agora, tem certas caracterizações que são de caráter mais subjetivo. Ou seja, quando eu falo assim, esse lugar aqui é muito bonito. Aí outra pessoa fala assim, não, para mim é ok, mais ou menos, né? Não chega a ser tão bonito assim. Ou seja, existe um aspecto subjetivo na caracterização desse lugar. Quando a gente emprega esses adjetivos subjetivos num texto, a gente pessoaliza mais a linguagem, porque é a impressão que a gente tem daquilo que a gente está falando. Então é uma boa forma também de pessoalizar a sua linguagem. Olha esse exemplo aí para a gente ver como que acontece na frase. As pessoas que estão dentro de todos os padrões impostos pela sociedade são bem entediantes. Reparem aqui que o adjetivo entediantes, né, usado no nosso exemplo, serve para caracterizar alguma coisa. E aí isso depende muito de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas pode ser entediante, para outras pessoas o padrão pode ser algo muito bom, muito bonito e tudo. Então quando a gente faz uma crítica como essa, já tem a nossa pessoalidade ali para dentro do texto. Gente, tem um recurso que é muito legal para a gente poder trazer mais pessoalidade para o texto, que é a ideia da estilística. Você pega ali certos recursos que trazem estilo para a redação e aí você tem altas construções ali de expressões, de frases que vão aprimorar demais o seu texto. É importante a gente ficar por dentro das figuras de linguagem. Então veja, quando você pega uma metáfora, quando você trabalha com uma ironia, com uma hipérbole, você traz uma sacada diferente para o texto e como isso são questões um pouco mais subjetivas, você vai trazer pessoalidade para dentro do seu texto. Por exemplo, quando a gente vai pensar na metáfora, o que é a metáfora? É aquela comparação implícita que a gente faz. Por exemplo, você vai fazer um elogio a alguém. Você é uma flor de pessoa, você é uma flor de pessoa. Na verdade, a pessoa não é uma flor mesmo, né? Você está fazendo uma espécie de uma comparação implícita. Essa é a ideia da metáfora. Então, olha como que isso pode ser usado num texto. Cavamos um abismo entre ricos e pobres no Brasil. Então, notem que a expressão cavamos um abismo, ela é num sentido mais metafórico. Ninguém foi lá e realmente cavou um abismo e separou pessoas ricas de pessoas pobres. Essa construção metafórica, ela serve para trazer um aspecto um pouco mais impactante para o leitor. E ao fazer a escolha do uso dessa metáfora, de certa forma a gente já coloca um pouco de pessoalidade ali. Então é um recurso bem interessante. Vamos ver agora como que a ironia funciona num texto, porque também é importante a gente visualizar esses recursos. A inclusão vista no Brasil acontece para quem tem dinheiro. Notem aí que a palavra inclusão, inclusive colocada entre aspas, né, na verdade não se trata de uma inclusão, é uma exclusão, né? Ou seja, a ironia vem para fazer uma crítica falando uma coisa, dizendo outra. No discurso oral, ela é vista com mais facilidade, né? Porque aí você tem toda a expressão corporal, você tem a entonação da voz, que vai dizer para a gente se a pessoa está sendo irônica ou não. No caso de um texto escrito, a gente não tem esses recursos. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos usar as aspas para mostrar que a gente está fazendo uma ironia. É uma das funções das aspas, né? Esse sinalzinho de pontuação bem importante. Então, assim, tentem utilizar mais esses recursos, vocês vão ver como que o texto ele vai ter uma cara diferente, vai ser bem interessante. E para fechar aqui essa parte dos recursos estilísticos, vamos pensar na hipérbole. A hipérbole é aquela figura de linguagem que exagera tudo, é você colocar tudo muito maior do que realmente é. E isso pode ser bem usado para fazer
algumas críticas aí. Olha como que fica esse exemplo. As pessoas consomem toneladas de proteína em pó na tentativa de se tornarem fitness. Então reparem aí, ó, as pessoas não consomem toneladas de proteína em pó, né? Isso aí é uma coisa muito exagerada. Mas ao exagerar, de certa forma a gente está trazendo uma crítica nossa para dentro do texto. E existe um quesinho de pessoalidade ao fazer uma crítica dessa forma. Então é importante a gente utilizar todos esses recursos a favor da nossa argumentação. Galera, foi essa a nossa aulinha de hoje. Agora a gente viu como pessoalizar a linguagem, né? Lembrando aí que vários gêneros textuais pedem esse quesinho de pessoalidade para serem bem construídos, para a gente fazer uma crítica legal. São vários recursos ali que vão se encaixando e nos auxiliando no aprimoramento da nossa redação, certo? Foi um prazer estar com vocês. Se vocês quiserem se embrenhar um pouquinho mais aí nos recursos estilísticos e tudo mais, a gente tem vários assuntos aí no site do Brasil Escola, nós temos também muito conteúdo nas nossas redes sociais, nos sigam lá inclusive e acompanhem aqui na descrição do vídeo os links que tem relação com a nossa aulinha de hoje, vocês vão encontrar muito conteúdo legal. Um abraço, meu povo, até mais!